Nós falamos da formação colonial brasileira. Brasil Colônia é uma das primeiras épocas que estudamos em nosso curso de formação social, política e econômica do Brasil Colônia ao século XXI. Um grande período. Mas não se assuste, é um grande período, mas nós vamos estudá-lo em cada aula e sempre retomando um pouco do que tratamos na aula anterior. Mas eu convido você para a nossa segunda aula do curso de formação social, política e econômica do Brasil. Nesta segunda aula, nós vamos tratar sobre o século XIX e a característica da chamada economia cafeeira. Além disso, trataremos de algumas legislações importantes, porque neste século nós temos a grande tentativa de acabar com o escravismo no Brasil, com o tráfico de escravos no Brasil. E por isso nós temos legislações como a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, legislações que, de certa forma, são passos rumo à abolição da escravatura, que também vamos estudar dentro de uma de nossas aulas. Muito bem, apresentado o panorama então da nossa segunda aula, nós queremos iniciar retomando um pouco aquilo que foi tratado na primeira aula, porque é necessário essa retomada. Nós sabemos que o processo de descolonização do final do chamado Brasil Colônia, ele acontece por causa da ebulição de várias ideias. Nós sabemos que aquele pacto colonial, aquele exclusivismo comercial existente no Brasil Colônia, ele começa a ser abalado desde 1808 com a chegada da família real portuguesa, a abertura dos portos às nações amigas. Tudo isto faz com que seja abalado esse processo de colonização. Mas nós temos ainda a questão da revolução da indústria que acontece no século XVIII. A revolução industrial que acontece em fins do século XVIII, mas que é sentido o seu impacto no século XIX. Por isso a nossa aula que vai tratar sobre o século XIX, a economia cafeeira, precisa retomar as ideias do século XVIII. E essa revolução da indústria, o desenvolvimento da indústria no Brasil, tudo isto vai abalar a estrutura que se tinha no Brasil Colônia. Mas é claro que nós temos ainda a questão do iluminismo, porque as ideias do iluminismo, o iluminismo foi um movimento central no século XVIII, que colocava no centro de todas as atenções o homem e a sua racionalidade. Portanto, a ciência, a técnica vão ganhar espaço, os ideais do iluminismo em si mesmo, a separação entre o poder da igreja e o poder do Estado. Portanto, nós temos uma ebulição de ideias. Novas ideias surgindo, fazendo com que um determinado período seja abalado. Mas nós temos essa questão toda, mas temos também, portanto, esse processo de descolonização. E chegando ao século XIX, é preciso sempre retomar o seguinte, que nós temos uma forte questão da economia cafeeira, porque no século XIX a presença da economia cafeeira é fundamental. A economia cafeeira vai colocar o Brasil no século XIX em contato com o mercado mundial, com a questão dos ideais do capitalismo. Tudo isso será feito por esta economia cafeeira. Portanto, a economia cafeeira é um dos traços principais deste século XIX. Mas é claro que quando se fala desta economia cafeeira, é preciso pensar como nasce essa economia, de onde surge, onde ela se desenvolve, como era feita a sua mão de obra. Nós sabemos que a economia cafeeira, portanto, como um dos traços do século XIX, mas não é único, porque além da economia do café, existe sempre a grande tentativa de acabar com o escravismo no Brasil. E por isso nós vamos estudar várias legislações como passos para o fim desse escravismo. Mas vamos primeiro à questão da economia do café. A economia cafeeira ela começa a se desenvolver então no século XVIII, com mais força, principalmente no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. No século XIX, ela chega a São Paulo. No chamado Vale do Paraíba, nós temos os grandes proprietários de terra, os grandes proprietários de escravos, os grandes senhores das terras e dos escravos, são os chamados barões do café, que você já deve muito ter ouvido falar e até ter lido na história sobre os barões do café. Esses barões do café, eles se cercavam de luxos. Muitos luxos, casas ornamentadas, as suas fazendas ornamentadas. Mas é importante perceber que, no início da produção do café,
as técnicas eram rudimentares, não se contava com grandes tecnologias para produzir, para beneficiar o café. Tanto que o início dessas técnicas era com enxada e foice mesmo. Depois, apenas em 1870, é que começa a surgir então o arado, o despolpador, outras formas para o descascamento dos grãos. Portanto, começa aos poucos, é gradual esse crescimento então da economia do café. E, inclusive, as técnicas para que ele possa ser beneficiado, para que ele possa ser escoado, o escoamento da produção, nós vamos entender que isso também ocorre de forma gradual. Mas é interessante perceber que neste século XIX ocorre o que nós chamamos do complexo cafeeiro. Mas o que era o complexo cafeeiro? É importante perceber que toda a produção do café, o avanço na produção do café, o acúmulo de capitais através da economia cafeeira, ele era utilizado para aumentar ou então avançar na questão das ferrovias, das rodovias, do escoamento da produção, do comércio, da indústria. Por isso o complexo cafeeiro, porque em torno da economia do café havia todo um desenvolvimento econômico que estava acontecendo. Ferrovias, rodovias, comércio, indústria, tudo isso em torno do café, por isso o complexo cafeeiro. O complexo do café que, por sua vez, era percebido em outras instâncias da economia que também se desenvolviam. Por isso se diz que o café colocou no século XIX o Brasil no mercado mundial. E além de colocar no mercado mundial dentro dos ideais do desenvolvimento capitalista. Mas nós falamos na economia cafeeira. A economia cafeeira é uma das faces, um dos traços da economia do século XIX. Mas nós precisamos entender também o que acontece na dimensão social. Por quê? O nosso curso é formação social, política e econômica. Então nós sempre vamos estudar todos esses espaços, todas essas faces. Já estudamos a economia forte no século XIX, que é a economia do café, o complexo cafeeiro, o seu desenvolvimento. Agora vamos estudar um pouco da dimensão social. Na dimensão social do século XIX, é muito forte a questão do fim do escravismo. A tendência muito forte é que o escravismo tenha fim. Não só o tráfico de escravos, mas o fim da própria escravidão. Esta é uma ideia que está em ebulição, que é muito forte, que traz debates nesse século XIX. Por isso nós temos várias legislações nesta época. Uma das legislações é a chamada Lei das Terras. O que era a Lei das Terras? A Lei das Terras, de 1850, ela impedia o acesso dos imigrantes que chegavam ao Brasil às terras que eram do Estado, as terras públicas. Então, impedia o acesso desses imigrantes às terras públicas e, de alguma forma, quando as pessoas despossuídas das terras eram impedidas de entrarem nas terras desocupadas, elas ficavam como que cativas dos grandes proprietários de terras. Porque para trabalhar, para conseguir o seu sustento, a sua subsistência, elas dependiam dessas grandes propriedades de terra, portanto dependiam dos proprietários de terra. Já que com a Lei das Terras, esta tomada pelos imigrantes das terras despossuídas, das terras que eram do Estado, das terras públicas, não eram permitidas. Então, sempre como cativos dos grandes proprietários de terra. Mas temos uma outra lei também importante desta época, que é a Lei Eusébio de Queiroz, também de 1850. O que pretendia a Lei Eusébio de Queiroz? A Lei Eusébio de Queiroz, ela pretendia o fim do tráfico de escravos no Brasil, porque o tráfico de escravos era como que um comércio que acontecia nesta época. A compra e a venda de escravos era vista muitas vezes como um investimento, como uma forma de comércio, mas com a Lei Eusébio de Queiroz quer-se o fim do tráfico de escravos. Portanto, mas a grande pergunta é, será que a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, quando propôs o fim do tráfico de escravos, ela conseguiu que este fim fosse imediato? Será que o tráfico de escravos acabou nesta mesma época, nesta mesma data? Não. Ele ainda permaneceu por um longo tempo.
Tanto que só em 1870 é que nós vamos perceber um pouco a falta de mão de obra escrava no Brasil. Mas a pergunta é, e agora? Com a falta de mão de obra escrava no Brasil, ameaçando os grandes proprietários de terra, qual será a solução? É o que nós vamos ver mais adiante, ainda estudando a dimensão social brasileira.